1 Reis, capítulo 19, versículo 19. Oremos enquanto você procura pela palavra da Santo Pai. Quero te louvar pelo privilégio de poder estar pregando a tua palavra, Senhor. Só venha abençoar essa palavra, porque ela é tua. E a tua palavra mesma diz que ela não volta vazia. Então, que ela venha voltar para nós, fazendo aquilo que te apraz, Senhor. Eu, ó Pai, eu oro por essa palavra, por esse culto, e pela bênção do teu povo, em nome de Jesus. Amém. Diz assim, capítulo 19, 1 Reis, versículo 19 em diante. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de coisas adiante dele. E ele estava com a dor décima. Elias passou por ele e lançou sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias. E disse: deixa-me beijar meu pai, minha mãe, então te seguirei. E ele disse: vai e volta, porque te tenho eu feito. Voltou, pois, de atrás dele, e tomou uma junta de bois e matou, e com o aparelho de bois cozeu as carnes, e até ao fogo, e comeu. Então se levantou e seguiu Elias e o serviu. Por esse apelo. Olha a história. Elias, passando, viu Eliseu, jogou a capa para Eliseu seguir a ele. Para Eliseu andar com ele. A primeira pergunta que eu quero fazer é: com quem você tem andado? Com quem você tem andado? Essa é a primeira pergunta que eu quero fazer para você. Por quê? Porque, irmão, é fato que nós temos que andar com alguém. Eu não estou falando que você não vai ter conhecidos do mundo, que você vive nesse mundo, que você não vai ter certas amizades com pessoas que não são cristãos. Eu não estou falando disso. O que eu estou falando é com quem você tem andado. Sabe por quê? Porque o fato é, nós devemos andar com alguém. Porque desde o começo da terra, desde quando Deus ele fez o homem, ele olha para o homem e fala: não é bom que o homem viva só. Ali ele já viu que o homem teria que ter um acompanhante. E ele faz a mulher para ser sua ajudadora, sua disjuntora. Mas ao longo da história, você não vê um homem de Deus andando sozinho. Você não vê. Moisés foi chamado para tirar o povo de Israel do cativeiro, mas Deus colocará ao seu lado. Elias andou com Eliseu. Eliseu depois anda com Geazi. A verdade é, você não vê homens de Deus andando sozinhos. Você não vê. E isso faz toda a diferença. Porque a própria palavra diz que onde tiverem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele está no meio. Ele estará junto. Então Deus, Ele nos fez para termos comunhão. Ele nos fez para sermos juntos.
pudéssemos ficar mais forte ainda. Porque a verdade é essa: sozinho nós somos uma coisa, mas juntos nós somos mais fortes. E faz toda a diferença o que eu olho. A Bíblia vai relatar que Saul tinha um padre de armas. E o padre de armas era um homem que tinha que andar o tempo todo do lado do seu Senhor. A Bíblia vai falar que no final Saul ele se mata. E o padre de armas de Saul se mata junto. Então, faz toda a diferença para a minha vida com quem eu tenho andado ou com quem eu ando. Porque eu posso estar andando com pessoas que vão me levar para a morte. Eu posso estar andando com pessoas que vão atrasar a minha vida. Eu posso estar andando com pessoas que vão fazer com que eu não consiga vencer. Então faz toda a diferença. Eu preciso andar com alguém. Eu preciso saber com quem eu posso andar. Por quê? Porque vai ter horas que eu vou precisar de ajuda. É óbvio, a minha ajuda vem do céu. A minha ajuda vem do Senhor. Eu preciso do Senhor. Eu não preciso mais de ninguém. Mas a Bíblia não me ensina isso. A Bíblia não me mostra isso. Tem pessoas que você não vou contar nada para o pastor. Eu não vou levar minha vida para o pastor. Tem pessoas que falam dessa forma. Mas a verdade é que quando você busca auxílio, principalmente na liderança, quando você busca ajuda, principalmente com aquele que é o líder espiritual, você tem um ganho muito grande. Você tem um ganho muito grande. Porque você buscou um aliado ao teu problema. Você buscou alguém que vai ajudar a você a vencer e a superar o teu problema. E nós precisamos disso. E eu refletindo sobre isso que Deus está falando no meu coração, eu refletindo sobre isso que Deus começou a ter no meu coração, eu parei para pensar, e eu analisei, e eu vi como isso faz diferença. Como isso fez diferença quando a minha esposa teve câncer. Eu tive muitos amigos de Deus que pagaram o preço junto comigo para que ela possa estar aqui hoje. Como há pouco tempo agora, eu também tive muitos aliados que eu nem conheci pessoalmente, nem conheço pessoalmente, mas que amigos falaram, pediram para ligar, para orar, pessoas que ligavam para Eliane sem conhecer ninguém, sem conhecer a gente, 3 horas da manhã para orar pelos irmãos, dentro do hospital. Eu analisei e vi como verdadeiramente isso faz diferença na nossa vida. Como quando nós nos unimos, quando nós nos achegamos, como isso faz diferença, como isso reverte o quadro, como isso muda a história. Essa palavra que Deus me deu hoje, eu vivi na pele. Mais uma vez eu vivi na pele, porque o diagnóstico do meu filho era morte, não era ter mais vida. E a união da nossa igreja, dos irmãos, que foram dezenas de irmãos orando, fez a diferença, mudou a sentença.
E para a glória de Deus, meu filho está vivo. Então a gente vê como isso faz a diferença. A Bíblia relata que Pedro, ele estava no cárcere preso. Já tinham matado um profeta. No dia seguinte, quem ia morrer era Pedro. E a Bíblia fala que a igreja estava reunida, junta, orando por Pedro. E a Bíblia fala que um anjo entra na cela e arranca a Pedro daquele cárcere, tira a Pedro da prisão de forma milagrosa. Isso é para a gente ver como é que a união dos crentes, a união dos servos de Deus, ela faz a diferença quando a gente ora junto, quando a gente busca junto. Por isso que eu entendo que a palavra de Deus ela fala: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Porque a nossa união muda sentença, a nossa união muda história, a nossa união cura enfermidade, a nossa união restaura a família, a nossa união abençoa a nossa finança, irmão. A nossa união faz a diferença na terra. Não foi por acaso que Elias jogou a capa em Eliseu para ele seguir. Não foi por acaso. Elias precisava de um ajudante. Elias precisava de alguém. E sabe, quando você anda com alguém que é espiritual, você cresce espiritualmente. Olha quem foi Eliseu depois que Elias partiu. Olha quem foi Eliseu depois que Elias foi elevado aos céus. Eliseu foi um grande homem de Deus. Deus usou Eliseu para fazer muitos milagres. Por quê? Porque Eliseu, ele teve um grande professor. Eliseu, ele teve um grande exemplo. Isso faz a diferença. Se eu quero crescer espiritualmente, se eu quero ser alguém espiritualmente, se eu quero melhorar espiritualmente, se eu quero avançar espiritualmente, eu tenho que saber escolher. Eu tenho que saber com quem eu vou andar. Eu tenho que saber. Porque tem pessoas que a gente anda, tem pessoas que a gente anda que vai prejudicar a nossa caminhada. Tem pessoas que a gente anda que vai prejudicar a nossa caminhada, que vai prejudicar a nossa vida espiritual. Então nós temos que ter cuidado, nós temos que estar atentos, porque não é bom que o homem viva só, não é bom que você esteja sozinho, não é bom que você queira sozinho. A Bíblia vai falar que o cordão de 3 dobras ele é mais forte, ele tem mais força. E é assim que deve ser. Nós temos que ter sim pessoas que nos ajudem espiritualmente, que nos levante espiritualmente, que nos ensine espiritualmente, para que a gente consiga ser alguém no mundo espiritual, para que a gente consiga vencer as adversidades, para que a gente consiga suportar as dores, suportar os problemas. E nós temos que entender, porque não é bom que o homem viva só. E isso Deus já viu lá no início de tudo. Deus ele faz o homem, mas ele olha e fala: está faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa. Ali ele fez a esposa, a mulher. Mas durante a caminhada
Se você for olhar os homens de Deus, eles não tiveram sozinhos. Eles sempre tiveram alguém do lado. Eles sempre tiveram alguém dando suporte. Eles sempre tiveram alguém espiritual para ajudar. E como é que nós podemos pensar que com a gente vai ser diferente? Tem muita gente cristã que é contra. Acha que você não pode falar para ninguém. Acha que você não pode procurar auxílio, procurar ajuda. Tem muita gente que pensa dessa forma. E é triste pensar dessa forma. Porque não é dessa forma que Deus nos ensinou. Não é dessa forma. Não é dessa forma que é demonstrado na Bíblia. A forma bíblica é o povo de Deus andando junto. Como é que o povo de Deus vencia a guerra? Unido, junto, no mesmo propósito. Teve casos de o povo vencer sem levantar uma arma, nada. Só pelo poder da força da oração e da unidade, de estar juntos. Eu não sei o que você precisa vencer. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que você está vivendo ou enfrentando. Eu não sei. Mas o que eu sei é de uma coisa: você precisa de ajuda. E a ajuda de Deus? Sim, a ajuda de Deus. Mas também aqui na terra. Também aqui na terra. Você precisa de alguém do teu lado. Você precisa de alguém para te ajudar a enfrentar as adversidades, a dividir o peso, a dividir o problema. Isso, no mundo espiritual, faz toda a diferença. Toda a diferença. E nós temos que buscar isso. E nós temos que escolher bem. Nós temos que escolher bem. Porque se a gente escolher mal, é curado. Se a gente escolher mal, é o problema. É assim, é assim. Então a nossa vida é assim. Estou vendo um casamento. Tem mulher, tem menina, quando é nova, olha um rapaz, o cara fortão, marombado, cheio de músculo, bonitão. Aí ela vai e enche do olhinho dela. Enche do olhinho dela, ela pensa que vai ser o príncipe do cavalo branco. Aí namora, casa, depois que casa, vira saco de pancada de homem. Aí chora, se desespera, sofre. Por quê? Porque ele escolheu o errado. Ele escolheu o mal. É assim, o casamento é assim. Quando a gente escolhe o mal, a gente sofre. Agora, quando a gente escolhe bem, a gente é abençoado. A Bíblia fala que é melhor você às vezes não casar do que casar com a mulher mexenta. Por quê? Porque vai trazer problema para a tua vida cada dia mais. E assim, essa é a vida. É assim que é a vida. Escolhe mal, vai sofrer. Escolhe bem, vai ser abençoado. E na amizade é a mesma coisa. Tem um ditado aí no mundo que diz: diga ao bispão quem manda, que eu te direi quem é. Isso aí é da Bíblia. Isso é da Bíblia. Se eu mandar um maconheiro para eu puxar um baseado, eu dou minuto. Se eu mandar para um assaltante, para eu botar uma pistola na cintura e começar a assaltar os outros, eu dou minuto.
quem é de Deus, para eu virar uma pessoa abençoada, é 2 minutos. Eu me lembro quando eu já era cristão há muitos anos, só que eu aprendi a ser cristão de verdade quando eu conheci os irmãos de verdade. Eu conheci os malucos, né? Porque o crente bíblico é maluco. Ele é tido como maluco. E ali eles me ensinaram muita coisa, né? Me ensinaram muita coisa. E eu aprendi a ser cristão. Os dons que Deus me deu foi tudo através de andar com eles. Quando antes de andar com eles, os dons não existiam na minha vida. Eu não tinha. Deus não tinha me dado o dom da cura, da revelação. Mas conforme eu fui caminhando com esses homens de Deus, aprendi a subir monte, aprendi a buscar na mata. Conforme eu fui andando com essas pessoas, eu fui crescendo espiritualmente, eu fui recebendo de Deus, eu fui sendo abençoado por Deus. Essa é a importância, de nós sabermos com quem nós estamos andando. Essa é a diferença. Eu falo com propriedade, eu falo com experiência. Nos momentos que eu precisei de ajuda, eu obtive ajuda e venci. Quando eu comecei a andar com os homens de Deus, eu cresci espiritualmente, eu recebi de Deus. Então eu tenho que primeiro entender essa história de eu viver sozinho e ficar com vergonha, ou não querer contar, ou não querer buscar ajuda. Isso é loucura. Porque não é isso que a palavra de Deus nos mostra. Você vê que a mulher, que o profeta Eliseu foi morar no quarto que ela fez, no momento que o filho morre, ela volta no quarto que ela fez para o homem de Deus e ela vai atrás do homem de Deus para ajudar ela. Ela busca ajuda. Ela não se ajoelha e ora a Deus. Ela não enterra o filho dela. Ela não abre uma cova e enterra o filho morto. Não, ela deixa o filho lá, morto, em cima da cama do homem, e vai atrás do profeta. Ou seja, a mulher, ela vai atrás de ajuda, ela vai buscar ajuda para resolver um problema que aos olhos humanos não tinha como resolver. E ali aquela mulher, ela recebe a ajuda de Eliseu, que o filho dela ressuscita. Então nós não podemos ter medo, vergonha de buscar ajuda com quem é de Deus, porque vai fortalecer ainda mais a nossa busca, vai ajudar ainda mais a nós vencermos. Então não tenha medo de pedir, não tenha medo de falar, não tenha medo de pedir ajuda, de falar: estou com um problema, estou enfrentando situações, porque aonde tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele estará no nosso meio, e ele se agrada de ver a nossa união, ele se agrada de nos ver juntos, ele se agrada de um buscar pelo outro, ele se agrada
de um se doer pelo outro. E a Bíblia nos ensina: chorar com os que sofrem. Chorar com os que sofrem. Chorar com os que sofrem é eu sentir o teu problema mesmo estando de fora dele. Eu senti a tua dor mesmo estando de fora dele. E eu te ajudar no teu problema como se fosse o meu problema. Essa é a verdade bíblica. É isso que Deus se agrada. De ver um irmão se preocupando pelo outro. Um irmão se doando pelo outro. Um irmão orando pelo outro. Isso agrada a Deus. Isso alegra o coração do Senhor. E aí fica a pergunta: com quem você tem caminhado? Porque isso pode estar atrasando a tua bênção. Porque isso pode estar fazendo com que o teu milagre não esteja acontecendo. Com quem você tem andado? No mundo, a gente conhece muita gente. Agora, dividir as nossas situações não é com qualquer um. Dividir o que nós estamos passando não é com qualquer um. Nós temos que selecionar. Você imagina por quantas pessoas Elias passou? Quantos homens Elias barrou? Por que ele jogou a capa para Eliseu? Porque ele viu que Eliseu era diferente. Ele viu que Eliseu iria somar. Ele viu que Eliseu iria ser bênção. Por isso que ele escolheu Eliseu. Se você precisa de algum milagre, Deus já está pronto para te ajudar. Só que quando a união, quando a junção do povo de Deus, a história muda. A coisa muda. As coisas acontecem mais rápido. O sobrenatural acontece. Aquilo que parecia impossível não é mais impossível. Naamã é um homem honesto. Naamã é um homem digno. Naamã é um homem até honrado por Deus. Porém, Naamã era leproso. Naamã era leproso. Só que Naamã, ele vivia tentando resolver sozinho. Ele não foi buscar ajuda de ninguém. Até que chegou uma jovem para trabalhar de escravo na casa dele e falou para a esposa de Naamã: olha, na minha terra tem um homem de Deus, na minha terra tem um profeta que pode ajudar o meu Senhor, pode curar ele. Naamã, na mesma hora, ele pega a autorização e vai atrás de ajuda. Ele vai atrás do profeta. E o profeta dá uma orientação a Naamã. Naamã acaba cumprindo a orientação do profeta. E ali Naamã é curado. Agora, por que Naamã ele é curado? Porque Naamã foi procurar ajuda. Naamã ele foi atrás de ajuda. Naamã ele não ficou com vergonha. Naamã não ficou com medo do irmão contar para todo mundo. Naamã ele queria ser curado. Naamã ele queria ser abençoado. Então ele foi atrás de ajuda. Que nós possamos nos unir, que nós possamos uns ajudar os outros, porque isso agrada a Deus e faz de nós pessoas vitoriosas. Isso agrada a Deus
e faz de nós pessoas abençoadas. Que nós possamos aprender com a palavra de Deus, que nos ensina, que nos mostra qual é a maneira que nós conseguimos passar e sermos vitoriosos. Se coloque